A Monster Who Levels Up capítulo 94. Mudanças na vida diária. Parte 1. Filho orgulhoso da Coreia. Esse foi o título do artigo desta semana sobre uma das publicações mais influentes do mundo. O Times. O personagem principal era Kim Sae-jin, descrevendo-o como um homem que possuía uma variedade de habilidades inexplicáveis. O artigo aprofundou a introdução ao público do caminho que ele havia percorrido para chegar onde estava agora. Como seria de esperar do artigo focado apenas em Sae-jin? Ele provocou uma quantidade muito mais explosiva de reação da população da Coreia do Sul do que em comparação com os Estados Unidos. E ao surfar na onda dessa fama, o monstro passou na avaliação da guilda e, assim, se tornou uma guilda de pleno direito no processo. Além disso, o preço da terra em que a guilda estava, bem como o valor das terras circundantes como atração turística, atingiu alturas nunca antes vistas. Além disso, muitas celebridades famosas de diferentes partes do mundo voaram pessoalmente para a Coreia a fim de se encontrar com Sae-jin, dizendo que ele era alguém que poderia criar tesouros, como o ferreiro Orc. Bom, havia alguns indivíduos que exerciam uma influência incrível no mundo recorrendo a pressionar o pessoal do governo por uma chance de se encontrar com ele. Sempre que recebia esses pedidos de reunião. Porém, Sae-jin verificava primeiro a personalidade daquela pessoa. Ou seja, não se encontrou com todos. Ele imaginou que, se continuasse recusando, as pessoas poderiam começar a odiá-lo e, se ele conhecesse todos eles, isso continuaria para sempre. E assim, durante as 3 semanas seguintes, Sae-jin realizou muitas reuniões com celebridades que começaram com ele conhecendo o maior cavaleiro dos Estados Unidos chamado Ropetes. A partir daí, conheceu o terceiro príncipe herdeiro da Arábia Saudita, um famoso cantor elfo que até o fez se acovardar timidamente, etc. etc. Sae-jin conseguiu construir conexões pessoais com muitas celebridades. Inicialmente, o encontro com todas essas celebridades que ele via na TV e nos jornais se mostrou muito legal. Mas à medida que continuava, tanto seu corpo quanto sua mente ficaram cansados. Não poderia ser ajudado, pois aqueles que conseguiram se encontrar com Sae-jin estavam todos muito felizes. Mas aqueles que não conseguiram fazê-lo estavam ocupados em esculhambá-lo por ser um idiota arrogante. Finalmente, usando a desculpa de um monstro se tornar uma guilda e, portanto, sua administração exigindo um toque especializado e dedicado, Sae-jin se afastou da posição de mestre da guilda, enquanto também instalava Jo Han-sung como seu representante. Ele então disse a todos que faria uma longa pausa de todo o trabalho estressante e começou uma existência semelhante a Nea em sua casa. Interiormente sentindo-se bastante satisfeito consigo mesmo. Mesmo que houvesse cavaleiros que estavam esperando sinceramente que o ferreiro Orc lançasse novas armas, Sae-jin decidiu deixá-los esperar por um tempo. Acima de tudo, parecia que havia muitos que pensavam que sua demonstração contínua de boa vontade havia se tornado um direito deles ou algo do tipo. Em vez de se sentirem gratos por ele apresentar suas criações ao público, esses bastardos estavam ocupados vomitando merdas de como Sae-jin estava ficando preguiçoso e indiferente e tudo mais. Quando quebrou a promessa de lançar 2 armas por mês, foi por causa desses idiotas que ele decidiu descansar por pelo menos 3 meses ou mais. Claro, ele postava de vez em quando algumas palavras bem escolhidas em seu perfil do SNS também.
De qualquer maneira, atualmente, Saidin estava saboreando uma xícara de café dentro de sua própria casa. Não no prédio da sede da guilda. Olhando através de um jornal enquanto aproveitava a madrugada de seu período sabático. Kim Han-seo, depois de dizer que apostaria a vida inteira, renuncia ao cargo ministerial após a contínua revelação de corrupção. O vice-presidente da Great Wisdom, Kim Jong-hyuk, também está implicado neste escândalo de corrupção. Kim Han-seo, um homem parecido com uma cebola com camadas e camadas de segredos sombrios sendo continuamente revelados. Parecia que ele veria o interior de uma cela de prisão em um futuro próximo. Enquanto seus apoiadores também estavam atolados no escândalo. Não importa como se cote. Neste momento, pode-se definitivamente dizer que tanto Saidin quanto a Dawn Corporation venceram este jogo de forma definitiva. A besta divina tipo Soo-in Yu-baek Song, nomeado como comissário da polícia. E a história que ele esperava. A ascensão ao poder de uma certa pessoa. Também estava impressa ao lado com letras pequenas. Finalmente está feito. Ele abaixou o jornal enquanto um sorriso satisfeito aparecia em seu rosto. Agora, mesmo sem ele estar lá, o Grêmio funcionaria sem problemas. Embora isso tivesse sido o caso desde o início de qualquer maneira. E os que não sabiam seu lugar estavam sendo escoltados para uma prisão 1 a 1. Então, havia apenas mais uma questão que ele tinha que enfrentar agora. Vampiros e seus pais. Bem como a verdade sobre si mesmo. Semana que vem. Saidin murmurou para si mesmo enquanto olhava para o calendário. 14 de julho. Data em que ele se encontraria com Yu-baek Song. Na mesma hora. Ouviu o som de uma porta se abrindo. Enquanto carregava um sorriso nos lábios. Ele esperou que a mulher entrasse em seus braços. Você saiu para passear de novo. Yu Sa-young caminhou em passos desconfortáveis e sentou-se no sofá antes de cair em seus braços. Ela não usava nada além de uma camisa fina sobre sua forma nua. Então a sensação transmitida a Saidin foi bastante estimulante. Tudo bem sair enquanto ainda estou dormindo. Mas você não pode estar ao meu lado quando estou prestes a acordar. Por que você não se veste primeiro? Não quero. Ela respondeu com um bico e mordeu levemente o pescoço dele. Honestamente. Onde vai todas as noites? Você não pensa em mim que pode acordar no meio do sono. Certo. Você sabe o quão solitário pode ficar quando dois de repente se tornam um. Agora que sua consciência culpada foi cutucada. Ele não podia dizer nada para mudar de assunto. Ele ligou a TV. Este é um alerta de emergência. Perto da cidade de Yeoju, província de Gyeongsang do Norte. O monstro Arteramus apareceu. Em vez disso, ele foi recebido com uma notícia de última hora. Felizmente, foi um tópico bom o suficiente para mudar o fluxo desta conversa. Por que há tanto caos neste país de repente? Yu Sa-young fez uma expressão preocupada enquanto olhava para a transmissão de emergência. A notícia mostrava as imagens do monstro do tipo pássaro construindo um ninho perto da província de Gyeongsang do Norte. Acredita-se que o corpo do Arteramus seja maior do que a entrada da fissura morta que apareceu na província de Gyeongsang do Norte antes. Os especialistas expressaram sua curiosidade sobre como tal monstro poderia sair daquela fissura morta com seu enorme volume. Um Arteramus era famoso por ser um monstro difícil de lidar. Ou melhor, transcendeu o nível de ser apenas difícil, e entrou firmemente no reino da impossibilidade.
A primeira vez que isso apareceu foi há cerca de 13 anos. E o anfitrião azarado dessa vez foi Osaka, no Japão. Aparecendo de repente do nada como se caísse do céu ou algo assim, este pássaro monstro usou seu poderoso grito para fazer com que a cidade caísse em um caos total. E então, usando tentáculos misteriosos que cresciam em seu corpo em vez de pele, matou inúmeras pessoas. O Arteramus foi classificado como um monstro de nível boss. E a Ordem Raven, que encontrou o monstro primeiro, está formando uma equipe de ataque centrada em torno de seu cavaleiro de nível mais alto, Senhorita Qin Yuhin. Como sua classificação dizia, era um monstro de nível de chefe no conceito semelhante ao que se encontraria nos jogos. Até o quão desafiadoramente impossível era derrotar essa criatura com apenas um ou dois cavaleiros. Monstros tão poderosos apareceriam uma vez por ano em diferentes países ao redor do mundo. É bem perto da nossa casa também. Espero que consigam subjugá-lo sem muito problema. E o Sayung fingiu ser uma jovem indefesa e sorrateiramente encostou a cabeça no peito dele. Saidin simplesmente olhou para o topo de sua cabeça por um pouco antes de dizer o que estava em sua mente. A propósito, você não deveria ir trabalhar agora. Ah! Sério? Ela rangeu os dentes e olhou para ele. Ela ficou bastante emburrada no momento. Saidin ainda estudou discretamente sua aparência atual. Era como se ela estivesse tentando dizer o quão irritada ela estava através de suas expressões faciais e suas sobrancelhas estavam estreitadas. Seus lábios fazendo beixinho. Foi por isso que ele de repente entrou com um beijo inesperado. Ela estava tão adorável naquele momento. E ele realmente não sentiu vontade de tentar apaziguar seu incômodo também. Como estava irritada com ele. Ela resistiu no início. Mas bem, ela estava começando a perder para seus movimentos já proficientes. Seus olhos se fecharam. Ela seguia com seus sentidos suas mãos que haviam se tornado muito mais familiares com ela ultimamente e estavam ocupadas vagando por todo o seu corpo. Ah, Aya. Ah. Saidin abaixou lentamente no sofá. Como havia apenas uma camisa grande para se livrar, tirar a roupa dela se mostrou rápido e fácil. Espere. Eu. Mas antes que eles pudessem ir mais longe, Il Sayung ficou tímida com a luz do sol da manhã brilhando intensamente. E o empurrou ligeiramente para longe. Você não precisa esconder um corpo tão maravilhoso. Sabe? Saidin não conseguia entender sua reação. Não. Quer dizer, é só. Se for muito brilhante. Sinto-me um pouco tímida. O rosto de Il Sayung ficou profundamente avermelhado e cobriu seu peito com os dois braços. As sobrancelhas de Saidin se estreitaram. Mas ele ainda fechou as cortinas rapidamente. Só então, ela pulou nos braços dele. E assim, a atividade da manhã foi retomada a partir daí. No dia seguinte, o Arteramus que apareceu em Osaka também foi classificado como um chefe. Mas o que vamos enfrentar é suspeito de ser muito mais poderoso do que aquele. Dentro da sala de conferências da equipe 1 da Ordem dos Cavaleiros Ravinos. O briefing estava sendo realizado para descobrir os detalhes de subjugação para o monstro-chefe que finalmente apareceu depois de um longo tempo. Parecendo bastante grotesco de qualquer distância. O Arteramus se assemelha a um galo preto de longe. Mas quando estudado de perto,
Tem algo como tentáculos em vez de pele em seu corpo. E a má notícia é que esses tentáculos contêm 1 tonelada de mana concentrada e cada um deles é forte e afiado o suficiente para perfurar facilmente as defesas de um cavaleiro. Os tentáculos cresciam de todas as partes de seu corpo, de modo que o Arteramus não possuía nenhum ponto cego em sua direção de ataque. Isso colocou este pássaro na categoria do monstro muito injustamente pesado para enfrentar. Mas seus restos ganharam um preço enorme graças a todos os seus tentáculos terem pequenas pedras de mana embutidas dentro. Alguns chegaram a dizer que os problemas econômicos do Japão da época foram resolvidos de uma só vez com o capital ganho com a subjugação de um Arteramus. Então, a composição da equipe deve ser, no mínimo, níveis altos e acima. E Rin falou com um rosto um tanto tenso. Se ela participasse dessa festa de invasão, era bastante óbvio que as recompensas monetárias seriam mais do que suficientes. Mas a questão era com o risco inerente. Não importa quanto dinheiro ela ganhasse. Ela tinha que estar viva primeiro para aproveitá-lo. Não muito tempo atrás, o alquimista duende decidiu fornecer todas as poções necessárias para este ataque em troca da pequena parte dos lucros obtidos com a venda dos restos mortais da ave. Então você pode descansar suas preocupações. Deixa eu. Vou fazer. Assim que as palavras saíram da boca de Qin Yuhin, Rin rapidamente levantou a mão para o alto. Havia um sorriso brilhante em seus lábios. Ela se sentiu uma idiota. Porque era bastante óbvio que o Goblin alquimista definitivamente ajudaria aqui. Já que eles eram membros da mesma guilda para começar. Mesmo que Qin Yuhin fosse apenas um membro não regular. Ainda assim, para ter um apoio tão confiável e capaz. Agora era disso que ela estava falando. Como Rin estava sendo profundamente impressionada pelas conexões pessoais da Guilda Monstro. Ela estava. Não pode. Ela estava sendo impiedosamente rejeitada. Ah. Por que não? Eu também sou um cavaleiro de alto nível. Porém, sua compatibilidade com esse monstro é muito baixa. Como você vai se defender de todos aqueles tentáculos que disparam dezenas de vezes em um único segundo com essa sua espada? Eu definitivamente posso me defender deles. Em vez disso, calem-se. Falaremos sobre isso um pouco mais tarde. Por enquanto, a próxima parte deste briefing será feita por mim. Qin Yuhin cortou friamente as palavras de Rin e assumiu o processo. Enquanto carregava documentos, ela ficou diante do palanque e soltou uma tosse falsa. Ainda não se sabia o que ela queria dizer. Mas dava para ver o quanto ela estava nervosa. O número total de participantes da equipe de ataque será 10. Essa é a estimativa inicial. O plano é, claro, escolher cavaleiros com níveis em alta e, dentro deles, priorizar a seleção dos candidatos com classificação acima de B em termos de capacidade geral, incluindo a proficiência em combate. Não havia muitos cavaleiros na Coreia do Sul que atendessem às condições estritas que o Rin havia proposto. Isso ocorreu porque cavaleiros de alto nível com capacidades gerais classificadas em B eram bons o suficiente para realmente considerar avançar para o nível mais alto. E assim, os selecionados para esta operação de subjugação são Song Min-yu,
Do time 2, Joe Ryo. Do time 3, Kim Il-rin leu os nomes de 8 pessoas e Il-rin. Ufa! Il-rin foi a nona a entrar na lista. No entanto, Il-rin não citou o nome do último participante. Só que ela estava ocupada molhando seus lábios secando rapidamente, enquanto eles se moviam para cima e para baixo levemente. E quem é o último? Il-rin perguntou em voz alta. Kim Il-rin então respirou fundo e, em seguida, falou. Para a última posição, gostaria de convidar o Ok-herói. Ela cuspiu essas palavras. Por alguns segundos. Depois que essas palavras saíram de sua boca, ninguém falou. No início, ninguém conseguia entender bem o que ela estava dizendo e, depois, pensou que ela estava fazendo uma piada de alto nível. Acredito que a destreza marcial do Ok-herói já se aproxima da de um cavaleiro de nível superior. E sua compatibilidade também se encaixa. Então se o Ok participar, nos beneficiará muito. Para não esquecer, Orcs são criaturas que gostam de lutar contra inimigos fortes. Com certeza. Não. Espere um minuto aqui. Você está realmente falando sério sobre isso? Infelizmente para os ouvintes, a atitude de Kim Il-rin foi bastante séria. Então Il-rin não teve escolha a não ser intervir. Eu assumi a gestão dos Orcs heróis ultimamente. Muita gente me viu entrar naquela aldeia. Além disso, todo o país sabe que os Orcs heróis não são uma ameaça e a situação atual é: as pessoas querem chamá-los de Orcs coreanos. Não. Espera aí. Mas esse não é o problema aqui. Il-rin balançou a cabeça com força enquanto mostrava o quão chocada estava. Mas é completamente absurdo. Você está nos dizendo para invadir um monstro com Orcs, que também são monstros. O que há de errado nisso? Pena que Kim Il-rin estava completamente séria sobre isso. Em direção a ela, todos os cavaleiros reunidos aqui na sala de conferências enviaram olhares de choque total. Além disso, as armas empunhadas pelos Orcs são especiais. Então, no entanto, Il-rin não mostrou nem um pouco de preocupação e continuou com o briefing. Não. Era muito mais correto chamar isso de apresentação, em vez disso. Para fazer com que essas pessoas aceitassem a ideia do Ok-herói.